que é mais importante? É vender ou preencher um CRM corretamente? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Imobiliárias em Foco. Já quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, a QuintoCred e a Superlógica, por apoiar esse podcast voltado exclusivamente às imobiliárias, voltado exclusivamente a você, gestor de imobiliária, e já agradeço até porque sem o apoio deles a gente não conseguiria fazer um projeto como esse. Então hoje nós vamos falar sobre vendas com o título desse podcast que são as pequenas mudanças na gestão que fazem grandes mudanças, nas vendas. Por quê? Porque muitas imobiliárias, principalmente pequenas e médias imobiliárias, têm tido algumas reclamações de mercado, algumas grandes imobiliárias têm sim caído as vendas, vêm perdendo um pouco de mercado. Todos nós sabemos a questão de financiamento, a questão de dificuldade que ainda tem, por mais que o juros já vem baixando, a tendência é que isso melhore. Mas quais são os principais, então, desafios enfrentados por uma imobiliária aí no Brasil para que possa aumentar as vendas? Que desafios são esses que você como gestor tem? Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de dizer hoje em dia, principalmente, já começa o desafio pela contratação. Hoje não está muito fácil, você sabe disso, de atrair corretores. 90% das imobiliárias, elas têm um processo que eu não digo que é errado, eu acho que inclusive é muito certo, só que ele leva um pouco mais de tempo, você tem que ter um pouco de paciência, que é o processo de contratar pessoas que não têm a experiência de mercado, e com isso a imobiliária forma um corretor, ela forma um profissional nos moldes que essa imobiliária queira. Então é óbvio que você precisa entender que muitas vezes isso demora um pouco para que você comece a gerar resultados. A grande vantagem é que você já começa a moldar esse corretor à sua maneira. Um outro processo, uma outra dificuldade que hoje em dia, por situações de mercado, por momentos que nós estamos atravessando, muitas imobiliárias estão sentindo a dificuldade de como é que ela atrai um corretor autônomo, até porque todos nós sabemos que se o corretor ele é autônomo, ele não tem um salário fixo, ele não tem uma ajuda de custo, ele não tem isso. Então também o que eu percebo é que há uma mudança ocorrendo no Brasil, onde os corretores de venda vêm solicitando, vêm pedindo, vem ficando mais fácil, onde eles passam a ter aí uma ajuda de custo. Então você que está querendo montar a equipe, você que está remontando a equipe, talvez o que você precise fazer também é conversar com o seu time e ver como você consegue aliar essa questão aí de ajuda de custo ou premiação ou fixo. Porque é óbvio que sempre que me perguntam de qual é o fixo que deveria ser dado a um gerente de imobiliário, um gerente de vendas, toda e qualquer imobiliária gostaria muito de dar um fixo de 5 mil, 6 mil reais. O problema é que ela não vende o suficiente para que todo mês ela consiga suportar esses 5 ou 6 mil. Então, o que eu tenho sugerido para as imobiliárias, já vou voltar na questão do corretor, é só uma questão de exemplo, o que eu tenho sugerido para as imobiliárias é que esse gerente tenha um comissionamento de vendas e ele também tenha um gatilho. A partir do momento que eu venda Y, que eu atinja a meta Y, eu teria uma premiação no valor X que automaticamente passa a ser o fixo que ele gostaria. Por exemplo, eu dou um fixo para o meu gerente de 2.500 e caso ele atinja uma venda X, eu dou mais 2.000 ou dou mais 2.500. Isso faz com que atinja aquilo que ele quer e também a imobiliária possa pagar, porque, obviamente, há a venda, há o recurso para isso. Na questão do corretor, a tendência não vai ser muito diferente. A pergunta que eu te faço é se há como você ajustar alguma coisa no comissionamento do seu corretor de uma maneira que você possa premiá-lo ou dar uma ajuda de custo baseado num número Y,
num número de captação, num número de venda mínima, em algo nesse sentido, para que possa tanto ele ficar mais tranquilo, como também você ficar mais tranquilo, porque você tem o seu processo de gestão e o seu processo, obviamente, de faturamento. O grande fator que hoje isso também interfere nas suas dificuldades, que eu percebo, são as métricas. Como é que eu vou ter ou definir ou decidir quais as métricas que eu tenho de controle? Então eu sempre digo que você não pode amarrar somente as métricas ou monitorar somente o seu processo de vendas. Quer dizer, eu preciso entender a minha eficácia de vendas. Então, eu sempre gosto de colocar o seguinte: o que é mais importante? É vender ou preencher um CRM corretamente? Obviamente, se eu pensar a curto prazo, vender é muito mais importante. Se eu pensar a longo prazo, preencher o CRM corretamente, ele acaba sendo mais importante do que propriamente a venda, porque eu vou conseguir ter mais resultado de venda após eu ter um controle muito maior no que se refere ao CRM. Então, a pergunta que eu sempre faço é o quê? Quais são as ligações que eu recebo? Qual é o número de leads que eu tenho passado por meu corretor? Qual é o número de retorno que ele tem dado ao cliente para que eu consiga entender o trabalho dele? Quantos clientes ele tem colocado no CRM? Porque você como gerente, você como gestor, você vai conseguir sim a entender o seu processo e perceber quando você vai fazer uma interferência com o corretor, se você perceber como é que está o trabalho dele. Então, o trabalho dele, basicamente, para mim, qual é o retorno que ele tem, qual é o CRM que ele está preenchendo e se corretamente ou não, e o volume de visitas, ou seja, qual é o volume de demonstração que eu tenho. Se eu tenho um volume de demonstração de imóveis suficiente, se eu tenho um retorno ao cliente suficiente, eu, Rosalvo, tenho certeza de que você vai aumentar as suas vendas. Como, por exemplo, me dá um exemplo, Rosalvo, para eu entender melhor. Então, a partir do momento que eu tenho a demonstração do imóvel, eu sempre gosto de perguntar o seguinte: se esse cliente voltou a ver mais algum imóvel diferente com esse corretor ou não. Se o meu cliente ele não voltou mais a ver nenhum imóvel comigo, honestamente, ele não gostou do corretor. Honestamente, o corretor não conquistou a confiança desse cliente. Se esse cliente ele está vendo mais imóveis com você, claramente, obviamente, esse seu cliente já gostou de você, ou seja, ele comprou você. A questão agora é você achar o imóvel que ele precisa para que você consiga realizar a venda. Então, na minha percepção, são duas questões totalmente diferentes. Uma, se eu estou retornando para o meu cliente ou não. Se eu estou cadastrando ele no meu CRM, não vamos esquecer, a tradução do CRM é gerenciamento do relacionamento com o cliente, ou seja, o meu gestor, o meu gerente, ele vai conseguir fazer uma gestão do meu trabalho se ele tiver acesso ao meu CRM. Se ele percebe que o meu CRM tem muita demonstração e pouca revisita, obviamente não vai ocorrer venda. Então, por essa razão, daquilo que eu já disse, se eu não consigo demonstrar mais de um imóvel para o cliente, 70% da chance que eu não vá vender, a não ser que eu esteja trabalhando no lançamento, onde o cliente já comprou a ideia desse imóvel, é só uma questão de proposta. Mas se o cliente está inseguro com o imóvel, está inseguro com o financiamento, está inseguro numa série de coisas, quem vai trazer a segurança para ele é o corretor. Então a pergunta que eu faço é: se o corretor já obteve a confiança necessária do cliente para que ele pudesse realizar vendas, ou seja, visitei um imóvel, visitei 2, visitei 3, eu já ganhei o cliente, é só a questão de ver de o cliente decidir ou eu demonstrar o imóvel que ele esteja procurando e buscando, porque a primeira visita, a segunda visita é mais para que eu possa entender o que o cliente está buscando, entender as dificuldades do cliente. Por exemplo, se eu entrei no imóvel
achei a sala grande, o quarto pequeno, a cozinha pequena, como é que eu ajusto isso? Lógico que existe o argumento de uma arquitetura, de que hoje a arquitetura resolve uma série de problemas, mas eu preciso entender o que é mais importante para o meu cliente, se é uma sala grande, ou um quarto grande, ou uma cozinha grande, para daí eu poder procurar imóveis mais adequados a ele. Uma das questões que também tem dado mais problema é a questão de financiamento. Então, hoje, cada vez mais, existe uma dificuldade de aprovação do financiamento. Cada vez mais, obviamente, com o preço subindo do imóvel, e deve subir mais, porque a partir do momento que se eu baixo os juros, eu tenho mais venda, e se eu tenho mais venda, vai subir o preço do imóvel, automaticamente eu tenho que entender o quê? Como que está o processo de aprovação de financiamento desse cliente, que tipo de aprovação eu vou ter, qual é o percentual de entrada que esse cliente vai conseguir dar para esse financiamento, porque nós sabemos, por exemplo, de que os recursos de financiamento estão curtos. Então, normalmente, 20% de entrada dificilmente está se aprovando. Então, eu percebo que eu tenho que dar uma entrada maior, eu tenho que dar 30% de entrada para que facilite a minha aprovação nesse sentido. Dentro disso, você vai chegar a um questionamento. O teu questionamento é qual? Beleza. Qual é a atenção que eu dou para o meu corretor? Como é que eu entendo o problema que o meu corretor vem atravessando? Qual corretor que eu dou mais informações ou não? Então eu gosto sempre de dividir, Rosalvo, do corretor A, B, C, D, e eu chamo de ID. O A, o meu melhor corretor, o D, o meu pior corretor. E D, eu chamo de ignorante do D. O que é o ignorante do D? Não é o burro. Ignorante é aquele que ignora. Então, todo corretor de imóveis que você contrata, ele ignora, no mínimo, a maneira que você trabalha. No mínimo, a forma que a sua imobiliária trabalha. O sistema seu de trabalho. Ou, muitas vezes, também, ele ignora o processo da corretagem, de como é que funciona essa profissão. Por mais que muitos profissionais tenham já tirado o seu Cresce ou tirado o seu Cresci, como diz em algumas regiões do Brasil, eu preciso entender o seguinte, se ele tem conhecimento ou não do processo do trabalho dele, para que ele ponha em prática. Então, quanto mais D for o seu cliente, quanto mais D for o seu corretor, mais treinamento eu tenho que ter, mais cobrança eu tenho que ter, mais exigências de captações eu tenho que ter desse corretor D. Por quê? Porque já o nome diz D, ele não está produzindo aquilo que ele precisa ou merece e aquilo que a sua imobiliária tem de necessidade. Quanto mais próximo do A for o meu corretor, ou seja, aquele que já vende bem, eu vou cobrar menos a captação. Eu vou exigir menos desse corretor porque ele já tem o trabalho dele todo normal. Então, um dos pontos que muitos corretores, muitos profissionais reclamam muito no Brasil hoje e também fora do Brasil, hoje o que um corretor, para que você possa entender, o que um corretor nos Estados Unidos procura? Basicamente, principalmente, ele precisa de apoio da imobiliária e treinamento. Então, quando que eu vou exigir um treinamento para o meu corretor A ou para o meu corretor D? Quanto mais próximo do D ele for, mais treinamento eu tenho que dar. Quanto mais ignorante do D ele for, ou seja, o ID, aquele que não tem conhecimento, mais treinamento eu tenho que dar para ele. Já se o meu corretor é o corretor A, que tipo de treinamento esse cara precisa? Mais de documentação imobiliária, mais de algo que vai complementar, a negociação dele. Então, esse processo todo, dentro dessa linha, você vai conseguir estruturar a tua equipe de vendas entendendo isso. Quem é o meu corretor D, meu objetivo levar para o C. Quem é o meu corretor C, meu objetivo levar para o B. Quem é o meu corretor B, meu objetivo levar para o A. Então, a partir do momento que você consegue definir isso, você vai entender.
eu tenho pouco corretor A. Então, se a maioria dos seus corretores são corretores novos que você está treinando, que você acabou de contratar, obviamente você não vai ter o A. Então, você vai ter que formar isso. Se eu tenho no meu time 6 corretores e os meus 6 corretores vendem bem, ou seja, são corretores A, eu tenho que perceber o seguinte: eu preciso contratar mais corretores, porque o corretor D, ele é o corretor que eu estou sempre formando esse corretor para que eu possa melhorar o meu time. Então, muitas imobiliárias cometem esse erro. Ela não mantém a contratação, ela está com a equipe formada e ela deixa nesse sentido. Aí ela começa a perceber se ela tem muito corretor B ou A, você vai perceber que daqui a pouco o corretor não retorna, daqui a pouco ele começa a escolher muito cliente, porque, óbvio, para o corretor A, ele é um corretor que vende bem, então ele tem o direito de escolher o cliente que ele vai atender. Ele tem o direito de não atender esse cliente que ele não quer, por isso que ele já é livre nesse sentido. Só que, na minha percepção, a tua imobiliária tem a obrigação de atender esse cliente. Então, qual é o corretor que vai atender esse cliente? Por essa razão, eu vou formando um time baseado nisso. Então, toda a imobiliária que ela consegue ter essa divisão do A, B, C, D e do ID, dificilmente essa imobiliária ela tem problemas, principalmente no que se refere a médio e longo prazo, na área de vendas, porque sempre o gestor vai controlar isso. Se eu estou com o time que está vendendo bem, eu tenho 4, 5, 6 corretores, isso é um sinal que eu preciso contratar mais corretores. Se eu tenho um time de corretores novos que não estão vendendo, eu preciso entender que a minha locação tem que estar sustentando a minha imobiliária por enquanto. Talvez sim, eu sou contra isso, mas talvez sim, vai ser necessário as vendas também do dono dessa imobiliária para que você suporte essa fase financeiramente falando, para que depois você evolua com essa equipe venha a evoluir e venha a vender. Eu sempre digo que nem gerente de vendas e nem o dono de imobiliária deveriam vender. Mas se a minha imobiliária ela não tem venda, se ela não tem número de vendas, se ela não tem faturamento, muitas vezes, inicialmente, eu preciso que o dono da imobiliária venda. Para que você tenha uma noção, muitos planejamentos que eu faço de clientes meus e com o objetivo de aumento de vendas, muitas vezes eu percebo que eu preciso fazer com que a diretoria também tenha vendas no início para que eu consiga alavancar esse processo e depois sim eu começo a estruturar a equipe, eu começo a montar a equipe e começo a ver resultado. Não pense que o corretor da imobiliária concorrente, do corretor na sua cidade, ele também não percebe isso. Então o corretor, você vai perceber o seguinte, que é muito engraçado. Quando você está com a tua equipe formada, quando você vem vendendo bem, automaticamente você vai atrair mais corretores. Porque o corretor que está lá fora percebe que a tua imobiliária vende. E isso não está errado, porque um corretor de imóveis ele vai procurar especificamente, na minha percepção, somente 2 coisas de uma imobiliária. Que ele receba ligações dela, que ele receba a lead. Então ele precisa que a imobiliária tenha credibilidade e ele precisa que a imobiliária anuncie sempre no mercado para que ele possa receber esses contatos, para que ele possa vender. Então é a soma da tecnologia do investimento da imobiliária com o talento do corretor. E isso é a receita que vai te dar sucesso de vendas. Mas óbvio, se eu ainda não cheguei nesse processo, qual é o caminho que eu vou ter? Então eu tenho que ter base nesse sentido. Eu sempre digo que se a sua equipe aprender a preencher o CRM, se a sua equipe aprender a usar o CRM, você como dono de imobiliária, ou gestor, ou gerente, você vai poder, uma vez por semana, você vai poder 2 vezes por semana. Quer dizer, se eu tenho um gerente, a obrigação era todo dia o gerente ver isso. Se eu não tenho gerente, o dono muitas vezes ele vai ver uma vez por semana isso. Se eu percebo que eu tenho um cliente ali, cadastrado no CRM, que ele está sendo trabalhado, mas ele não tem fechamento,
eu posso me aproximar desse cliente dizendo que eu sou gerente, dizendo que eu sou dono da imobiliária e me colocando à disposição e, por que não, até chamar para ele vir bater um papo, tomar um café na sua imobiliária. Não é que você vai roubar a venda do corretor, isso de jeito nenhum, mas o objetivo é como você pode auxiliar esse corretor, como é que você pode ajudar esse corretor a ter uma velocidade maior de venda, para que ele consiga ter o fechamento de venda em si. Então, muitas vezes você consegue auxiliar se você tiver base no CRM. Se não, não adianta reclamar. Você vai ser uma imobiliária que vai ter sempre a métrica baseada em duas coisas. Quantas ligações, ou pior, quantos leads e quantas vendas. Que é a pior métrica que existe, porque todos nós sabemos que você vai ter o lead frio, você vai ter o lead quente, você vai ter o lead morno. Então a imobiliária acaba muitas vezes distribuindo o lead, muitas vezes o seu corretor não consegue fazer a conversão e ela não sabe como sair daí. O caminho que eu te digo é entender que lead é esse, cadastrar o cliente no CRM. Se não há uma revisita, se não há uma nova demonstração do imóvel, é porque claramente o seu corretor ele ainda não conquistou o cliente. Então, são coisas que tem que separar. Poxa, o cliente nunca mais ligou para o corretor. O cliente liga para o cliente, o corretor liga para o cliente não atende mais a ligação. Isso é normal? O cliente que é chato, nós temos que entender que esse cliente ele está falando com vários corretores, ele está falando com várias imobiliárias. E você tem que ter a transparência, você tem que ter a humildade nesse sentido de tentar entender de por que ele não está falando com você, de por que ele não retorna para você, de por que você não consegue mais falar com ele. Então, isso é um sinal que se eu tenho um pequeno número de clientes, ele não me retorna, não tem problema, é um pequeno número, e daí, whatever, né? Agora, se eu tenho um grande número, a grande maioria dos meus clientes, eu não consigo um retorno, eu não estou demonstrando um segundo imóvel, você vai ter que analisar onde você está errando. Você vai ter que analisar de aonde você não está conseguindo acertar com esse cliente que você não demonstra o segundo imóvel. Eu sempre digo que o primeiro imóvel, muitas vezes é para você entender o que o cliente está buscando. E aí você, como gestor, obviamente você pode ajudar esse corretor se você passar a entender aonde está o problema. Então a métrica da sua imobiliária, ele é extremamente importante para que você consiga avaliar o problema que você tem, para que você possa aí sim interferir nesse processo para que você possa gerar resultado. Senão você não consegue, na minha percepção, virar esse jogo. Você não consegue virar o jogo nesse sentido. Você vai perceber muitas vezes de que qual é a conversão. Eu sempre gosto de separar o seguinte: o lead para o telefone, porque se eu sou um bom vendedor, eu preciso falar e não escrever. Então, se o meu processo, eu preciso entender primeiro do lead, quantos por cento eu transformo para ligação, da ligação, quantos por cento eu transformo para visita. Se eu consigo fazer isso, aí sim, a visita, eu vou entender a transformação de quantos clientes eu faço a revisita. Eu, Rosalvo, particularmente, eu chamo isso de caldeirão. Então, para você entender isso, o caldeirão não foi eu que inventei, isso veio de fora, principalmente na época da crise imobiliária. 2008, Estados Unidos, preço cada vez baixando mais, o corretor não conseguia vender. Então, o que ele fazia? Ele precisava colocar esse cliente de molho até o momento que ele estivesse pronto para comprar. Ou seja, eu estou colocando ele de molho. Então, eu estou ali para amaciar a carne. No momento certo, esse cliente vai comprar comigo. Então, eu vou trabalhar esse cliente. Então, o caldeirão, eu chamo de caldeirão por quê? Eu gosto de fazer uma analogia com cozinhar uma carne. Essa carne, se ela está dura ou se ela está mole, vai interferir muito no tempo do cozimento. Se eu uso uma panela grande, quantidade de água vai interferir no tempo do cozimento. Trazendo isso para o mercado imobiliário, trazendo isso para o seu cliente, você vai ter que entender o seguinte: maravilha,
esse cliente ele está pronto para comprar ou ele ainda eu preciso conversar com ele, eu preciso demonstrar mais imóveis. Então, esse cliente eu estou trabalhando ele com o primeiro, segundo, terceiro, quarta visita, para só depois eu partir para fechamento. Tenha certeza que isso vai gerar resultado. Então, não adianta eu fazer um cruzamento de ligação para venda, que isso não vai funcionar. Qual é o grande caminho hoje? Se você vende um imóvel, vamos chamar assim, principalmente o médio valor, a média no Brasil hoje que se vende é em torno de 380 a 350 mil reais o preço de um imóvel. Então, o grande caminho para que você tenha mais resultado com isso é também você perceber se você está conseguindo fazer a entrevista do cliente e da esposa do cliente, da cliente junto com o marido dessa cliente, para que você possa entender aonde está a dificuldade de fechamento e quais são as dúvidas, quais os medos que eles têm de fechar negócio. Principalmente o jovem, porque o jovem é o que tem ocorrido. Tempos atrás, ele não queria mais comprar um carro, ele preferia andar de Uber. Tempos atrás, ele não queria mais comprar um imóvel, ele preferia alugar um imóvel. Hoje o jovem está diferente, o jovem está entendendo que ele não consegue comprar o imóvel. Que eu acho que isso é um erro. O grande problema que eu percebo é o quê? Não adianta, se o seu primeiro carro, dando um exemplo, é um Fusca, não queira que o seu primeiro imóvel seja uma BMW. Então, muitas vezes, é a educação que o corretor vai ter que dar para esse cliente. Você vai ter que avaliar, junto com os seus corretores, você como gestor, onde é que está esse cliente, onde é que está escapando da mão esses clientes, qual é o perfil de clientes que você vem atendendo. Senão, você não consegue entender onde é que está o problema nesse sentido. Outro fator muito grave hoje é a queda de captação. Os corretores não querem captar, os corretores estão captando aquilo que está chegando até eles, chegando até a imobiliária. Eu sempre gosto de dizer que o peixe que boia é o peixe doente, não? O peixe saudável ele está lá no fundo. Então, o que eu aconselho você na questão das vendas é inverter o processo de captação. Você precisa entender quais são os imóveis que estão sendo procurados. Por exemplo, o que mais procura na nossa imobiliária é o imóvel do valor Y no bairro tal. Já está dizendo aonde você deve captar. Então, você deve sim buscar esse imóvel nesse bairro. Você deve sim buscar a média de valor desse imóvel neste bairro, porque é a grande procura que você tem. Então, o que eu sugiro sempre? Cara, cria um cartaz, faz um mural, da maneira que você achar melhor. Coloque na cozinha da imobiliária, se na sala dos corretores fica feio ou um cliente pode ver. Mas eu colocaria quais são os bairros que os clientes estão buscando e quais são os valores que os clientes estão buscando para que o teu time perceba aonde captar. E aí aquilo que eu disse lá no início, se eu quero dar uma ajuda de custo para os meus corretores, a pergunta é se eu não posso fazer uma troca baseado na captação. Captação que eu digo, somente São Paulo fala muito assim, né? Então, Santa Catarina vai falar de agenciamento, angariação. Então, se usam muito essas palavras, angariação, agenciamento, captação. Então, eu sempre digo que você pode fazer o quê? Você pode ter uma meta de captação para que ganhe uma premiação Y, para que ganhe uma ajuda de custo Y. Desde que essa captação, na minha percepção, ela esteja dentro daquilo que você procura. Então, não adianta eu captar um imóvel de um valor muito alto se na grande maioria das vendas não é esse tipo de venda que o meu time faz. Não que você não deva captar um imóvel de valor alto. Lógico que todos nós, todas as imobiliárias, todo corretor, ele quer melhorar a qualidade, ele quer melhorar a média de valor do imóvel dele. Mas eu tenho que perceber também o seguinte, caramba, qual é a média que a minha imobiliária vende, o que vende na minha imobiliária? E aí sim, após eu estar tendo volume de venda, eu vender o que mais me interessa, que é o mignon, eu posso sim evoluir para ir um imóvel
de maior valor, um imóvel de melhor qualidade, um imóvel num bairro mais nobre, se a minha imobiliária não consegue isso. Então eu tenho que perceber o que a minha imobiliária vende, eu tenho que perceber o que a minha imobiliária funciona. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, e óbvio que já atendi como consultoria várias imobiliárias que tinham muito sucesso de vendas de imóvel de médio e baixo padrão. Por que não? Você imagina a esposa do dono da Casa Bahia chegar na Casa Bahia e não querer que venda mais tanquinho, porque, puxa, isso sabe, a gente não quer atrair esse tipo de cliente, sendo que a grande maioria das vendas deles são público C. Então ele tem que ter um produto Y ou tal. Você pode ver que em qualquer loja que você vai hoje, alguns tipos de geladeira, alguns tipos de máquina lavar roupa, alguns tipos de máquina lavar louça, você não vai encontrar na loja, você vai encontrar na internet. E o que ele tem de oferta dentro da loja é aquilo que ele mais vende. Então ele vai ter um ou outro modelo de um público que não vai tanto na loja dele, mas ele tem sim sempre aqueles eletrodomésticos que geralmente consomem, porque eu preciso ter força de compra, esse tipo de situação. No mercado imobiliário não é diferente. Se eu percebo que o volume de imóveis que a minha imobiliária vende é Y, eu tenho que me concentrar nesse Y. Não, volto a dizer, não que eu não possa evoluir a média de valor, não que eu não possa tentar vender um imóvel de valor mais agregado, mas aí na minha percepção é um segundo passo. Então o que eu percebo é assim, eu acho que você pode, dentro dessa linha do que a gente conversou, entender esse processo para que você possa evoluir a sua imobiliária nesse sentido, para que ela possa ter mais resultado. Uma última coisa é qual a diferença do vendedor e do corretor. Então muitas imobiliárias elas têm o vendedor-corretor e muitas imobiliárias têm o corretor-vendedor. Qual é a diferença dos dois casos que é importante você entender? O vendedor-corretor é aquele cara que ele mais vai partir para a pressão de uma venda, ele vai partir para uma venda, ele vai partir para a venda de um produto naquilo que o cliente quer. Ou, por exemplo, se eu trabalho num lançamento, eu vou tentar vender esse produto. Ele tenta adequar o produto que ele tem ao cliente. Já o corretor de imóveis vendedor, ele vai fazer ao contrário. Ele vai tentar conhecer melhor o cliente, entender o que ele está buscando, para depois ofertar algo daquilo que o cliente dele procura. Só que são fases diferentes. Sempre o cara que não tem experiência, ele vai ser um vendedor-corretor, para, na minha visão, depois ele passar para corretor-vendedor. Então também a tua imobiliária ela tem que entender se ela tem o time mais vendedores-corretores do que corretores-vendedores. Então eu tenho uma turma que é esforçada, retorna para o cliente, tenta vender aquilo que ele está buscando, mas não entende muito o cliente, não entende muito de lei, não entende muito de documentação imobiliária. Então isso é uma evolução que a tua imobiliária vai ter, e eu garanto para você que se você começar a dividir do A ao D e depois o ID, você vai ter uma percepção clara de onde investir nos corretores, de onde investir no treinamento do seu time, para que a sua imobiliária com certeza tenha muito mais capacitação e resultado de venda nesse sentido. Ok? Espero que eu tenha respondido a você. Espero com sinceridade que você tenha sucesso e prosperidade na sua imobiliária. Volto aqui a agradecer aos nossos patrocinadores, a QuintoCred, a Superlógica, e a você, mais uma vez, obrigado. Se você puder curtir, se você puder indicar o nosso podcast, que ele é voltado somente à imobiliária, somente a gestores de imobiliária, somente a donos de imobiliária, eu agradeceria bastante e nos vemos aí no próximo episódio.